Salve, galera do ICCast, como é que vocês estão? Tudo em paz? Estamos aqui de novo para mais um episódio com o meu brother, com o meu irmão Ale. Tudo bom, Ale? Tudo bem, Tominha? Um prazer estar aqui novamente. Vamos para mais uma que tenho certeza que a galera vai gostar. Tenho certeza. Antes da gente começar a falar do nosso convidado de hoje, falar da agência NEA, que, né, se você está com uma empresa, está precisando dar aquele gás, eles fazem criação de conteúdo, gestão empresarial, então eles vão cuidar muito bem do seu negócio. E falando em empreendedorismo, estamos com a gente hoje Cauê Munhoz, atual sócio de operações do Posto 011, maior franquia de beach sports do Brasil. Tudo bom, Cauê? Tudo bem, prazer, obrigado pelo convite. Espero que a gente troque bastante informação aí e tire muito proveito dessa conversa. Muito bom. Legal ter um cara desse aqui com a gente, hein, Ale? Sensacional. Pô, simplesmente a maior franquia de arena de esportes de areia do Brasil. Sensacional. Muito obrigado por ter aceito esse convite com a gente. Mas antes da gente falar sobre Posto 011, vamos conhecer um pouquinho o Cauê. Quem é o Cauê? Onde o Cauê estudou? O que você já fez da sua vida até chegar no Posto 11? Aí a gente dá um break e continua. Boa, vamos lá. Tô novo ainda, eu acho, né? Tô com 38 anos, mas tenho uma história já no empreendedorismo. Na verdade, aconteceu meio sem querer, porque eu tentei cursar agronomia, na verdade, nada a ver com o que eu faço hoje, mas aí, por algum motivo, eu decidi, falei pro meu pai, pai, não quero morar, porque eu ia morar no interior, em Piracicaba, eu falei, pai, não quero morar, quero fazer administração de empresas, aqui em São Paulo mesmo, porque a administração você acaba usando para qualquer coisa, aquela história, né? Aí meu pai falou, tá bom, mas aí você vai começar a trabalhar comigo agora, né? Porque eu ia ter a folga do trabalho durante 4 anos de faculdade. Com quantos anos, Cauê? Desculpa. Eu tava com uns 18 por aí. Zerinho bala ainda. E aí eu falei, tá bom, pai, vamos nessa, né? E aí comecei a trabalhar com ele, meu pai sempre trabalhou com confecção, ele já teve rede de loja, ele já teve importadora, hoje ele tem uma fábrica. E aí, assim, eu fui vender, né? Não tinha muita experiência, fui vendedor de rua dos produtos dele. E até que fui bem, juntei um dinheirinho na época, o mercado estava bem aquecido e tudo. E aí eu peguei e falei, pô, pai, agora eu acho que eu quero seguir o meu caminho aqui e vou abrir uma loja online de roupa, né? Legal. E aí peguei um amigo meu que era meu sócio na época, já tinha alguns contatos, né, porque eu trabalhei sempre com roupa, meu pai também, e aí fui lá e abri a primeira loja online. Mas assim, é difícil, né? Quando você não sabe, ainda mais no mercado tão competitivo como era, na época eu tava lançando a Netshoes, era aquele boom assim, sabe? Enfim, e aí o negócio não deu certo, e aí você começa a falar, pô, mas eu quero empreender em outro lugar. E aí eu comecei realmente a aparecer outras oportunidades, e aí fui para restaurantes, também tive paletas mexicanas. Ó a modinha na sua vida aí, Cauê. Depois a gente vai falar um pouco disso. Vamos falar. Enfim, aí eu me encontrei mesmo quando eu entrei no Posto 011, que foi em 2018. Na verdade, eu deveria ter entrado em 2017, quando fundou o Posto 011, mas eu vou ser sincero, eu não acreditei no projeto, e os meus sócios falaram para mim, quer entrar comigo? Aí eu falei, cara, não vou, eu acho que não vai dar certo, era do lado da minha casa, eu falei, vou continuar aqui no meu restaurante e tudo, e aí então eu entrei depois, me arrependo porque eu poderia ter uma participação muito maior do que eu tenho hoje, mas tudo bem. E aí foi isso, aí entrei no Posto 011 e estou desde então trabalhando, e agora realmente no ramo de esportes para mim faz muito mais sentido, é o ramo mais legal de trabalhar na parte de serviço também, porque loja, restaurante, tudo é muito complicado, tem estoque, tem coleção, verão, inverno, então assim, essa parte desse controle é muito mais difícil, e nos esportes é muito mais fácil de trabalhar, eu sempre gostei, sempre fiz basquete, futebol, hipismo, judô, já fiz vários esportes de verdade, então trabalhar com isso, vendo a energia da galera, né, frequentando o seu espaço, mudando de vida, enfim, é muito legal trabalhar hoje com o que eu trabalho, estou muito feliz, mas rapidamente foi essa minha trajetória aí. Não, muito legal, a gente daqui a pouco vai ter que trocar esse podcast para falar sobre hipismo, porque é o segundo convidado seguido que gosta de cavalos. Não é verdade? Então a gente já vai trocar o Muca. O Muca também é hipismo também, mas o dele era hipismo, acho que era outro, não? Era hipismo. Eu acho que era equitação. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa, então. Pra você ver que eu entendo pra caramba sobre isso, o que eu sei do cavalo. Vamos manter no beach sports que é melhor. Vamos ficar na areia, que é um pouquinho mais forte, mas um pouquinho mais fácil. Mas olha só que legal, né? O Cauê tava contando pra gente que já trabalhou com paleta mexicana. Eu acho que isso a gente consegue até um corte. Paleta mexicana foi modinha? Olha, paleta mexicana foi modinha,
mas é muito diferente do Beat Sports, e eu já recebi essa pergunta, por isso que eu estou te falando com propriedade, porque eu trabalhei com os dois, né? Então, assim, paleta mexicana, o grande problema é que era um produto com valor agregado alto, um custo baixo, então ele era muito fácil de replicar, e era um produto, né? Então, assim, não tinha aquela paixão pelo produto, não tinha aquele amor. E aí, quando a gente vai para o beach tênis, para o beat sports, é totalmente diferente, né? Muda a vida da pessoa, é um esporte, envolve amor, envolve paixão, envolve adrenalina, que é muito importante. Então, assim, o beach tênis veio para ficar, os esportes de areia vieram para ficar, isso eu tenho certeza absoluta, e eu falo com propriedade que eu já passei pelos dois mercados e nem se compara uma coisa com a outra. E não para de crescer, né? Quando você lida com pessoas é outra coisa, né? Com produtos, né? É um negócio fixo. Com pessoas, você tem o contato com o público, é completamente diferente, né? Não, é isso aí. Você sabe que o Ale foi o inverso, né? Durante a pandemia, ele abriu um restaurante, então trabalhou com espetinho, caipirinha, cerveja. Eu saí de lidar com o público, né? Eu dava aula de tênis e eu fui, por causa da pandemia, me fecharam o meu lugar, meu negócio, né? O que eu fazia, eu dava aula de tênis. E aí eu fui obrigado a me reinventar, né? E aí eu fiz essa trajetória que você fez inversa. Eu abri um restaurante, eu já tive loja de esportes, de confecção, tudo mais. Tive um monte de coisa assim. Os dois trabalharam com roupa. Não, bastante. Me lembra aquele meme, você trabalha com roupa? Não, ele tava contando. No caso de vocês é sim. Eu tava aqui, putz, caramba, que da hora. Muita coisa em comum, é bem legal isso. Mas você concorda comigo ou não? Concordo plenamente, é isso. A diferença, muita gente me falava, eu incentivei demais aqui o beach tênis em Atibaia, né? Uhum. Desde antes do boom da pandemia. E todo mundo foi contra. Todo mundo que era do tênis ia contra. Todos os donos de arena. Arena não, que na época não era arena, né? O pessoal chamava de academia, né? Academia de tênis. Hoje a arena veio do beach tênis, né? Então o pessoal era tudo contra. Não, porque isso aí é modinha. Não, porque isso aí não dá dinheiro. Não, porque isso aí não vai vingar. Ah, porque daí eu vou ter que botar futebol, porque eu vou ter que botar vôlei. Nosso negócio é tênis. Então eu aqui no começo lutei muito contra esse pessoal. E aí, quando deu o boom, todo mundo quis ir atrás. E não tinha quem desse aula. Foi aí que começou a aparecer esse monte de oportunidades, né? As oportunidades surgiram, exato. Foi isso mesmo. E é melhor trabalhar com isso do que com loja? Produto, né? Nossa senhora. Com certeza, né? Produto é o que você Loja, falou. restaurante, meu Deus do céu. É só dor de cabeça. Não tô falando que não tem dor de cabeça na coordenação de Não tem, é tranquilo, pô. areia. Não, você tá mais tranquilo. Mas é outra coisa, se lidar com o público é muito mais gostoso, é muito mais, como é que fala? O retorno é muito mais agradável, mais gostoso, né? E eu acho que o mais legal, quando eu sempre costumo falar sobre os esportes de areia, seja o vôlei, seja o futevôlei, seja o beach tênis, seja funcional na areia, tem basquete de areia hoje em dia, que é até uma coisa que nasceu em Maceió, se não me engano. É um jogo de basquete como qualquer outro, só não tem o kick da bola. Como no beach não tem o kick da bola também. Mas então, assim, já tem handball de areia, né? O futebol, assim, tem quase tudo de areia. Daqui a pouco vai ter MMA de areia, se é que já não tem. Já tem. Já tem, não tem? Aí. Acho que é jiu-jitsu, sabia? Jiu-jitsu de areia. Eu fui impactado esses dias no Instagram. Aí, imagina. Jiu-jitsu de areia? Caramba. Você toma um mata-leão com areia no olho ao mesmo tempo. O cara não bate pra se livrar, ele bate pra limpar a areia da cara. E o legal é que ele juntou a família, né, Cauê? Eu acho que talvez o esporte de areia, assim, o mais legal dele é que hoje você sai com a sua família inteira, cada um escolhe o seu, estão no mesmo lugar e se divertem junto, né? E eu acho que o Posto 011, vamos chegar agora nessa história, é uma das arenas que realmente junta a família. E aí vamos começar do começo. Chegou no Posto 011, qual foi a primeira unidade, como é que era essa história, quais eram os objetivos de vocês, aonde vocês queriam chegar, se chegaram, aonde vocês querem chegar agora, como é que tá o Posto 011 hoje? Legal. Então, eu falei que, na verdade, eu não quis entrar no começo, porque, assim, era uma unidade bem pequena, a unidade da Lapa foi a nossa primeira unidade, tinham 2 quadrinhas só, e era uma unidade bem meio fechada, assim, sabe? Então, assim, todos os sócios também trabalhavam em outras empresas, em multinacional, diretores, ninguém queria tocar o negócio, que eu acho que é um dos grandes problemas de algumas arenas atuais, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu acho. Então, sabe, você não via um futuro no negócio, mas depois ele foi criando, assim, um pouco de forma, né? E aí a gente viu que daria para realmente mergulhar de cabeça, entendeu? Boa. Então foi aí que surgiu a oportunidade da gente ver que o Posto 011, ele daria algo, bons frutos.
Acho que a pandemia, por um lado, nos ajudou, né? Infelizmente, para muitos foi um negócio bem ruim, mas a pandemia ela deu um boom assim no mercado de beat sports. Muitas academias fechadas e a galera queria sair, queria fazer esporte ao ar livre. Foi isso que quase me cancelou, que eu quis dizer exatamente o que o Caio está dizendo, né? O pessoal ficou bravo, porque eu falei que a pandemia me salvou, porque eu consegui fazer um esporte, mas não é que eu tô achando que a pandemia foi boa, de maneira alguma. Mas é exatamente sobre isso. Abriu uma janela de uma nova oportunidade para quem estava precisando fazer alguma coisa, né? E o esporte é saúde. Com certeza. Né? Então, e te aí, cortei, mas eu precisava. Porque eu quase tomei uma cancelada nessa. Aí o Alê sabe. Por que você tirou o corte? Falei, porque tomei a primeira já. Mas então é bom que já está explicado. É isso. E aí, assim, a gente foi expandindo de unidade por unidade, vendo que o mercado estava crescendo. Então, até hoje a gente vê muita procura, né? A gente controla bastante número de aula experimental por dia. A gente vê que esse número ele está sempre evoluindo, crescendo. Então, tá tendo procura, de fato, pelo negócio. Aí, assim, o que acontece é que a gente estava sempre evoluindo em lojas próprias, mas a gente viu no mercado, o que eu acabei de falar para vocês, muitos aventureiros, vamos chamar assim, sabe? Sim. Gente que junta um sócio que um é arquiteto, outro é médico, cada um dá, sei lá, 100 mil reais. Compra um estacionamentinho e põe areia. Abre uma e coloca um gerente para tocar. E assim, como qualquer empresa... O problema é esse, vou botar um gerente para tocar. Exato. Primeiro é achar uma pessoa que consiga, de fato, entender do negócio. E o segundo é, assim, você minimamente entender para ajudá-lo e tal. Então, o que aconteceu que começaram a surgir oportunidades de unidades que foram abertas por outros empresários que não estavam evoluindo muito bem. E aí começaram a nos procurar como talvez uma última alternativa de tipo, vamos tentar franquear, senão a gente fecha, sabe? Na verdade, eles nos procuravam para a gente comprar. E a gente falava, não tem interesse e tal. E aí acabou que surgiu a ideia de franquia. Então foi aí que a gente abriu a primeira franquia, a segunda, a grande maioria das nossas franquias são de arenas que já existiam e a gente aproveitou a mesma estrutura, os mesmos sócios, os mesmos professores, a gente só implementou a nossa metodologia, os nossos processos de venda, de controle financeiro, e aí as unidades performaram. Então a gente tem vários cases de sucesso que foi exatamente isso, virada de bandeira que a gente fala, entendeu? Então foi aí que acho que virou bastante a chave do nosso negócio, porque a gente escalou muito rápido no sistema de franquias. Então, hoje a gente está com 11 próprias, 10 franquias e tem mais 3 aí em implantação, que é segredo, não posso falar ainda, mas estão em negociação quente aí. E se Deus quiser, tem mais aí até o final do ano. Que legal isso, né? Que você vê. Não foi um processo que vocês quiseram. Não, nós vamos franquear. Aconteceu porque as pessoas eram despreparadas, eu acho que ninguém entendia muito do assunto, né? Jogava areia em cima de qualquer piso. E eu acho que continua acontecendo. Tem, né? Não foi coisa passageira, não. Ainda tem muita gente que quer surfar a onda, né? Foi isso, na verdade, o começo foi isso, né? Vamos surfar a onda, olha lá. Abriram uma academia ali que tem 3 quadrinhas, vamos lá. Os caras estão lotados todo dia, com ponte de aula, clubinho rolando solto. Vamos abrir aqui uma com 4, uma quadra a mais. E aí eu acho que vai bombar mais, beleza. Aí, mas o que você entende de esporte? Já jogou tênis? Não. Já jogou beach tênis? Não. Futebol? Não. Mas arruma alguém para tomar conta. E sempre foi assim, né? E aí você acaba, muitas vezes, selecionando uma pessoa que não é apta para aquilo, que não tem experiência no assunto e afunda o negócio, né? E não é só nas arenas, no beach sports, isso eu acho que é meio que do brasileiro, assim, infelizmente, porque tem dados do Sebrae que fala que 60% das empresas, pequenas empresas, elas falem nos 5 primeiros anos. Então, assim, isso quer dizer que falta gestão, falta ali a pessoa buscar conhecimento e aí acontece o que aconteceu, que infelizmente esse dado de 60% falir em 5 anos, entendeu? Que é o caso que aconteceu na grande maioria desses franqueados que eles iam para um caminho que ia entrar para essa estatística, sabe? Sim. E se você falou uma coisa legal, um assunto que eu queria tocar com o Cauê, que é o assunto clubinho. A gente que é daqui, Atibaia, para quem está vendo a gente, nós somos de Atibaia. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, é cultural existir clubinho. E a gente sabe que em São Paulo já não é tanto. São Paulo já vive mais de day use, né? Por que esse clubinho não funciona em São Paulo? Porque as arenas são menores, são menos quadras, é para controlar melhor, é meio que por isso, ou porque você acha que não ia ter engajamento? Como é que vocês pensam isso na cabeça de São Paulo? Não, você já deu a resposta. Acho que é mais pelo espaço mesmo. Pelo menos nas unidades do posto, a gente trabalha muito com horário de academia, assim, né? De manhã é cheio, né, até as 10 e à noite é muito cheio. Então, assim, são os horários premiums, né?
Então, o pessoal quer jogar nesses horários, a grande maioria das pessoas tem a busca por esses horários. E aí, acaba que não tem. Então, assim, você não pode liberar um clubinho, porque vale muito mais a pena você fazer uma aula com vários alunos lá, porque é mais rentável, entendeu? Então, o clubinho, ele existe lá, mas ele não é tão eficiente quanto aqui, porque aqui também tem arenas com 10 quadras, né? Lá, se você tem arena com 3 quadras na capital mesmo, já é um golaço, porque você vai pegar uma boa localização e tudo. Inclusive, a gente estava falando um pouco antes, né? A localização é um dos principais fatores que as pessoas procuram lá em São Paulo para achar uma arena de beach sports, né? Eu ia falar um pouco sobre isso, né? Porque pra gente aqui numa cidade em que você cruza ela em 20 minutos é uma coisa. Em São Paulo é outra história, né? Não, lá é um bairro, é 20 minutos, né? Se tiver tudo bem, né? Se tiver tudo bem. Então, a gente até rodou uma pesquisa interna com nossos alunos sobre isso, para entender o que fazia eles continuarem com a gente como alunos, né? E a principal resposta foi a localização, então por isso que a gente está em vários bairros para tentar pulverizar isso. E a segunda foi professores/comunidade em que eles formam lá dentro, né? Então, também isso volta um pouco para aquele assunto que a gente falou da paleta, né? O pessoal, eles se encontram no Beach Sports porque tem ali pessoas que eles fazem amizade, tem pessoas que, de verdade, eles vivem o dia a dia, né? Eles às vezes encontram mais do que a família, porque estão lá todo dia treinando junto, né? É mais por aí. Legal. Tem uma dúvida que acho que muita gente tem. Existe o posto 011, existe o posto 15, existe o posto 16. Vocês têm alguma coisa em comum ou é uma grandíssima coincidência do mercado? Na verdade... Bom, tem um lado bom dessa história, né? Porque quando você faz um bom trabalho, você começa a ser copiado. Então, eu vejo por esse lado, assim, porque depois da gente surgiu o posto 016, posto 14, sei lá, eu nem lembro mais também. Tem alguns DDDs por aí. Mas tá tudo bem, acho que o posto 011 a gente tá com a marca registrada, estamos tranquilo, mas é isso aí. Mas é um nome muito legal, né? Assim, posto 011, e assim, e fica fácil de marcar, a galera conhece fácil. Eu vou no posto. Aqui hoje virou eu vou no posto. E tem muita gente que pergunta por quê, né? Isso. Mas na verdade, assim, isso veio do Rio de Janeiro, né? Lá tem os postos, né? Posto 1, posto 9 e tal. Aí aqui a gente só incluiu o 0 na frente, porque lá o posto só o posto 11, aqui é 011. Mas muita gente fala posto 11 direto. Aí tudo bem, faz parte. Aqui só tem um problema, quando você precisa falar pra pessoa, eu vou lá no posto, no Shell? Geralmente. Não, no 011. Lá no posto além, tem o seu posto. Vai no posto Ipiranga, que é o que tem um KM de vantagem. A gente sempre dá um jeito de desvirtuar o assunto, né? Mas falando mais um pouquinho sobre público, qual é a média de faixa etária que vocês recebem? Isso muda de acordo com o esporte? Como é que tá isso hoje em dia? A gente tem uma variação bem próxima de homem e mulher, tá bem próxima de 49 e 51. Que legal. Então isso é bem legal, que mostra que está atingindo os dois públicos. Lá no posto, eu vou falar pesquisa interna, né? Não sei do mercado, tá? Então, a gente está com 42% aproximadamente de futevôlei, 30% de beach tênis e 28% de vôlei, né? O vôlei cresceu muito de um tempo para cá também, mas é mais ou menos isso. Agora, se você vai pro beach tênis só, falando exclusivamente disso, aí o beach tênis ele tem uma média de 37 anos de idade, então mostra que é uma média um pouco maior, porque a nossa média é 32 anos, entendeu? Então, sim, é o que você falou, envolve família e é isso, ele é um esporte mais fácil de ser praticado, vamos dizer assim, né? Acho que de vocês, começo, sim. Como instrutores, assim, podem falar um pouco mais sobre isso. Eu vejo muita gente começando o futevôlei, toma 3 boladas no começo e já desiste, sabe? No beach tênis acho que é um pouco mais sobre isso, né? Mais fácil, né? Ou não? Para começo, sim. Né? Pra você trocar uma bolinha, né, Ale? Fazer uma brincadeirinha de um frescobol com rede. Acho que todo mundo já foi na praia e brincou de frescobol. É diferente de você ir na praia e brincar de fazer altinha. Eu joguei futebol a vida inteira. Eu não consigo jogar futebol se eu não treinar. Por quê? Eu fui acostumado a matar uma bola para mim, não pegar uma bola no peito e jogar pro outro. Né? Na verdade, isso eu tomava bronca do treinador. Mata essa bola, não sei o quê. Então a bola é mais pesada, a rede... Eu tentei brincar uma vez. E nunca mais joguei. Teve um desafio aqui na cidade, inclusive, que você jogava vôlei, futevôlei e beach tênis. Foi bem legal. Tipo Olimpíadas. Eu falei, no beach eu vou ganhar. Aí a gente acha que sabe jogar vôlei. Todo mundo acha isso, não acha? Não, vôlei eu sei jogar. Fiz na escola, eu fiz na escola. Até ir jogar. Aí vem que não sabe. E aí a gente... Mas assim, o beach tênis é um pouco mais tranquilo de começar a jogar assim. Conforme você vai evoluindo, vai vendo que o jogo ele fica muito rápido, né? É um jogo muito, muito, muito dinâmico.
Mas deixa eu só aproveitar o Claro. gancho. Os jovens, como é que tá lá na capital? Eles estão aderindo ao beach tennis, ao futebol? E qual é a modalidade que você acha que tem mais jovens iniciando no esporte? Eu não tenho dado exato sobre isso, mas assim, aí é um achismo baseado no que eu olho ali, no presencio. Eu acho que jovens eles estão indo mais para a linha de futevôlei e vôlei, né? Eu vejo muitas turmas kids também. Ainda são mais famosos, né? Eu acho que não é nem não é por ser famoso, eu acho, é porque acho que o jovem prefere realmente esses esportes. Pelo menos, repito, é a minha percepção lá. Mas, claro, tem muitos praticando beach tênis. Mas é que assim, o beach tênis a gente tem esse dado, então mostra que de fato, pelo menos no nosso negócio, a grande maioria é nessa idade, inclusive a grande maioria é mulher, né? Eu falei agora para vocês que a gente tá meio a meio, né, de homem e mulher, e isso é da rede toda. Agora, se você traz para a realidade do beach tênis, é 62% feminino, entendeu? Sim. E 38% masculino. Então também mostra um público feminino mais próximo do beach tênis. Eu tenho uma teoria que veio das fontes das vozes da minha cabeça, sobre o que você perguntou, Ale. Porque eu joguei esporte coletivo muito tempo. E eu acho que a molecada gosta mais de esporte coletivo. Que tira um pouco da responsabilidade? Tira a responsabilidade, você tem mais envolvimento social, eles estão numa fase que eles querem estar junto com os amigos. Numa quadra de beach tennis você vai ter 4 jogando, os outros vão estar tudo lá fora, jogando futebol. A gente vê a molecadinha sentada ali do lado, coisa que no beach não tem muito, né? O pessoal fica mais esperando mais de fora. E porque eles não começaram a se machucar ainda, então não tem essa busca por um esporte que lesiona um pouco menos, né? Porque o beach tênis, assim, eu falo de propriedade, eu nunca me machuquei jogando beach tênis, nunca. Você não tem contato físico, você não tem muita gente na quadra, não que o futevôlei tenha, mas ele é um jogo mais físico. Sim, com certeza. Ele é um jogo de perna, um jogo de salto, um jogo de cabeceio, um jogo de peitoral. O beach tênis é uma perna para se movimentar e um braço para você bater na bolinha. Você praticando com a raquete correta, com as técnicas corretas, você jamais vai se lesionar, né? É muito caso raro, você pisa num buraco, torce um joelho, mas é raro. Cada 100 casos. O tal do Shark, você faz o tal do Shark? É coisa de maluco. Quem inventou o Shark, Cauê? Tem um filho pra cuidar, cara. Eu já vi alguns fazendo bicicleta. Agora, Shark eu vejo também nenhuma necessidade. Vira de costas, vira uma bike. É lindo de ver. O Samu, que é professor do posto aqui em Atibaia, esses dias gravou um vídeo que daqui a pouco vai estar no nosso Instagram, posto 11 Atibaia, segue lá. Dando, sei lá, 500 Shark pra fazer um vídeo de 1 minuto pra pegar o take bom. Falei, Samuca, chega. Chega, matar, porque daqui a pouco eu vou perder o professor. Hoje em dia tá rolando até bloqueio de Shark. Aí vem um de um lado do outro. O cara com a cabeça, uma vez eu vi, foi bloqueio. O cara foi na cabeçada, o cara tomou um bloqueio de Shark na cara. Então, assim, mas o jovem quer essa adrenalina que eu acho que o futevôlei traz. Eu acho que, na minha teoria das vozes da minha cabeça, mas faz sentido. É um pouco sobre isso. Pode ser realmente. O jovem acho que gosta mais dessa conexão de esportes mais em conjunto. Ainda mais físicos, né? Então essa coisa de não ter que ter raquete na mão. E até trazendo um gancho, né? Eu fui o primeiro professor especializado aqui na cidade em infanto-juvenil. Legal. Que era uma coisa que até quando eu quis começar a dar aula, eu fui conversar com o Ale, que é meu tutor aí desde sempre, nesse esporte. E aí eu falei, putz, Ale, achei legal dar aula, gosto, né? Tô tendo com você, eu vou tentar fazer alguma coisa, estudar, aprender. E 2 dias depois que eu falei isso com ele, abriu o primeiro curso infanto-juvenil da Confederação Brasileira de Tênis, que é quem rege o beach tênis, em Mariporã. Deus olhou pra mim e falou, você quer? Agora tá aqui, ó. Agora vai. Do lado. Aí eu fui lá e fiz, e a gente começou esse trabalho Kids na época ainda, lá no Vila de Praia, e a aceitação foi boa, mas olha que curioso. Filhos de quem já treinava beach tênis. Não parte da criança. Né? Não, eu lembro que no começo não teve nenhuma criança que o pai não jogava. O Rafa. Que aí foi o inverso. Ele começou a jogar, os pais gostaram, começaram a treinar comigo também. Mas foi um caso dentre, sei lá, 40, 30 crianças que tinham lá nesse começo. Sim. E hoje no Post 011 é a mesma coisa. Aqui do nosso. A gente abriu a turma Kids, vieram 15, 16 crianças de 7 a 9 anos, todas elas filhas de pessoas que jogam beach tênis. Então, não é ainda a criança escolhendo o esporte, mas os pais influenciando, porque eles vêm jogando. Dá para perceber alguma coisa dessa em São Paulo? Isso faz sentido?
O pai, ele quer ficar de boa, ele traz o filho e fala, treina aí. Vai lá jogar que eu vou aqui. Isso você não tem a dúvida, que eu falo, você ganhou 1 hora, vai fazer o que você quiser. Hoje, pra quem é pai, sabe que isso faz sentido pra caramba. Faz. E aí a molecadinha tá vindo nessa, assim, na cola do pai, que a gente era jogar bola, né? A gente, homem, as meninas, minha mãe fazia ginástica, se ela tivesse uma filha, provavelmente ia querer fazer ginástica também, mas é muito legal isso, né? Sim. Que a gente vai vendo que a molecada ainda segue os pais, né? Isso é muito bacana. Mas eu vejo essa diferença. Já os adolescentes de futevôlei, nunca vi nem os pais deles lá na arena. Larga lá e fala... Tchau, vai direto. Tchau, tô indo viver. Vai lá, destrói a quadra. Que hora já volta? 10? Chego 10h15. É isso aí. Né? Pra ele poder ter aquele momentinho, né? Muito Mas legal. É o que vocês estão pensando para futuro, Cauê? Quais são, assim, o que o Posto 011 está planejando? O que vocês acham que vem pela frente? Se vai ter alguma inovação nos esportes de areia, implementação de mais algum, ficar como tá, trazer alguma metodologia mais de treinamento competitivo mesmo, e não só essas aulas que a gente chama de aulas sociais, que a gente sabe que é uma franquia que tem mais iniciante do que turmas mais avançadas, que procuram esses CTs aí mais prontos para isso. Qual é a ideia de vocês para esse futuro? Não, é até legal você ter falado isso, porque até tem um outro dado que eu trouxe preparado para hoje. A gente cara, tem... estudou, tá? Estudei, você viu? O cara preparado é outra coisa. Outra coisa. E a gente tem 91%, eu tô falando exato assim, porque realmente eu olhei esses dados recentemente, então eu tô com eles na cabeça. 91% das nossas turmas são de iniciantes, né? Então isso mostra que realmente há uma procura e de fato a gente tem que conseguir fazer com que essas pessoas possam evoluir, até porque se elas continuam evoluindo com a gente melhora o tempo de vida delas como nossos clientes, e é essa a nossa ideia como negócio também, né? Quanto mais tempo a pessoa ficar com a gente, melhor, né? E mais ela vai aprender também. Então, acho que um desafio agora é a gente, de certa forma, conseguir diminuir essa porcentagem de aulas iniciantes e aumentar de intermediário e avançado. Só que, assim, acho que muitos professores, até vocês podem até falar melhor do que eu, muitos professores nossos falam que, assim, a gente nunca vai conseguir aumentar muito o nível de avançado, porque o avançado ele já não quer muito treinar. Ou se ele treina, ele pega um professor especializado para dar um treino só para ele. Então, assim, aumentando a proporção do intermediário já é um ganho interessante, né? E o avançado, acho que é isso. Queria ouvir até um pouco de vocês. Deixa eu ler falar primeiro, depois eu falo a minha visão. Eu compartilho com essa ideia sua. Realmente. Sabia, por isso que eu deixei você começar. Conheço. Até porque muitas vezes, né, o pessoal vem treinar com a gente com uma ideia específica, né? Eu quero melhorar meu saque. Eu quero melhorar meu forehand. Minha curta que é forehand, pra quem não sabe? Vai que tem alguém assistindo que nunca ouviu falar de forehand. Quando você bate na sua mão dominante com a palma para frente. Né? Backhand, costas da mão para frente. Mas entrando nesse assunto aí, é muito legal, porque o pessoal fala, putz, você faz uma curtinha cruzada ali que ninguém faz, eu quero aprender essa com você. Eu falei, beleza, mas eu não tenho só isso para passar para você, eu tenho inúmeras coisas aí. Você faz aquele saque na 1 rodado que ninguém faz. É bem mais ou menos, Cauê, não cai nessa não. É bem mais ou menos. Eu quero aprender com você. Eu falei, não, beleza, eu consigo te ensinar, tranquilo. Porém, se você fizer 1 mês de aula comigo, seja uma vez por semana, você vai fazer 4 aulas. Eu não vou fazer 4 aulas de saque. Vai ser uma aula de saque, vai ser uma aula de backhand, uma aula de movimentação e tudo mais. Aí você vai ver que, nossa, uma área que você nunca tinha explorado, né? E que você tem muito mais para aprender. Realmente, eu consegui, de um tempo para cá, no começo eu tinha muito iniciante, era muito iniciante mesmo, até porque o esporte estava no início, Todo mundo da cidade era iniciante, né? Não Todo tinha mundo. Jogador aqui. Exato. Temos Mas 4 anos real. de beach tênis? Foi 2021, 2021. né, que eu comecei a dar aula em Temos 2021, 4 anos. Muito no começo, então, no começo, beleza, iniciante, começava a jogar um pouco, essa turma aqui ficou fraca para mim, você não tem uma turma mais forte? Tudo bem, mas você tá aprendendo a mesma coisa que eles, né? Você não vai jogar. Quer jogar depois? Faz clubinho com a galera lá e joga depois. O pessoal não entendia isso. Tudo bem. Foi indo desse jeito. Hoje, eu posso falar que eu tenho muito mais intermediário do que iniciante nas minhas turmas. Por quê? Porque eu fidelizei eles nesse quesito de eu tenho muito mais para ensinar vocês do que vocês pensam que sabem. Sabe, eu tive alguns alunos que chegavam e achavam que sabia mais que eu. Falei, tudo bem, mas eu estudei.
Eu sei o que você acha, mas eu sei porque eu estudei, né? Então, nisso o pessoal vê que não é uma aula onde você vai simplesmente formar técnicas, você vai ensinar algo além, né? Avançado, né? Entrando no avançado agora, realmente o pessoal chega numa linha onde ele fala, putz, se eu ganho desse professor, por que eu vou ter aula com ele? O pessoal acha que ganhar de um professor é o limite, mas a gente é professor, a gente não é atleta. Exato. Eu não treino mais, eu não vou, eu até me sinto mal falando isso, mas eu não vou na academia. Tá tipo o Neto, eu não jogo mais, são vocês! Eu não vou na academia, eu tomo minha cervejinha, eu dou minha aula, obviamente, me dedico, estudo, porém, eu não sou atleta. Jogo torneio, meus alunos adoram ver eu chegando nas finais, estando no topo, mas esse ano eu tive mais visto do que campeão, mas, pô, vocês entendam, eu não sou mais um atleta de rendimento. Hoje eu me dedico para vocês se tornarem atletas de rendimento. Né? Minha visão é que eu seja um bom treinador, não mais um bom atleta. Por isso até a gente na última entrevista perguntou pro nosso entrevistado o que ele achava... Grande Muquinha. O Grande Muca. Isso, o que ele achava que era mais importante, né? Como é que foi a pergunta? Um professor que joga bem. Isso. Né? Ou um atleta mais... Assim, tem muita gente que procura esses... A gente chama de instrutores, mas é assim, para mim quem não tem capacitação não é instrutor. Eu sei jogar, eu posso ensinar. É o que a gente falou no último episódio. Tudo bem, você até pode ensinar, mas talvez você não tenha técnica suficiente para não machucar um aluno seu. E a galera às vezes procura essas pessoas, porque ele joga pra caramba, não sei o quê. Tudo bem, zero problema você procurar isso. Mas não confundir que é isso que faz ser um bom professor ou não. Né? Pode ter um cara que joga bem, que é um excelente professor, pode ter um cara que joga bem, que é um péssimo professor, pode ter um cara que fez 200 cursos, que é um péssimo professor, porque às vezes o cara não chega lá. Né? Porque não é só o saber o esporte, é tratar o aluno bem, é chegar com um sorriso no rosto, é incentivar na hora certa, é cobrar do jeito certo, né? Não é deixar a pessoa para de fazer, você não está acertando. Pronto, acabou o aluno. Perdemos o cara naquele dia, na hora experimental. Né? Vocês devem passar muito por isso. Se o professor não tem um trato, principalmente com o iniciante, com o aluno experimental, a gente perde o cara naquele dia, a menina naquele dia. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que vocês falaram que talvez demonstre que nós temos muito a evoluir ainda nos esportes de areia, né? Porque eu falo, por exemplo, no beach sports, no futevôlei, vários professores jogam pra caramba, vieram do Rio de Janeiro, vieram de Santos e tal, mas a gente teve que ensinar eles a dar aula. Isso. Porque assim, o pessoal... Pedagogia. Né? O pessoal queria fazer aula com eles porque eles eram bons, dar o shark, todo mundo se apaixona, vê lá e fica, né? Mas assim, não tinha a didática da aula, não tinha assim um começo, meio e fim. Então acho que esse é um desafio, porque tem que profissionalizar cada vez mais os professores. Porque você pega uma academia, por exemplo, se você vai numa academia, se você não tem, sei lá, a documentação certa para fazer, eles não te contratam. Entendeu? Exatamente. Então, por enquanto, hoje o mercado ele aceita isso. E eu falo para meus professores, tem que se capacitar, porque daqui para frente o boom vai passar, entendeu? As arenas vão diminuir, e aí se você não ficar melhor no que você já faz hoje em dia, assim, você vai perder chance, né? Vai perder oportunidade. Acho que é por aí também. E pior que tem um outro problema, né? Existem hoje cursos que às vezes até é difícil você saber qual que é bom, qual que é ruim, qual que é inventado. Tem algumas coisas que a gente sabe que funcionam, a nossa escola é a mesma, por exemplo, mas assim, tem umas que você fala, ixi, Maria, uns caras que lançam, como é que chama aquele Hotmart da vida lá? Hotmart. 498 drills para beach tênis, nunca mais planejo uma aula. Você fala, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Mas se você for ficar vidrado num negócio, você tem que seguir uma planilha, você não está aberto a entender a dificuldade do aluno, você vai seguir sempre aquilo. É louco, eu falei esses dias para os meus alunos, esses dias acho que foi ontem, inclusive, eu falei, eu tô aqui, cada semana que eu passo com vocês, eu tô vendo vocês jogarem, eu tô vendo vocês passarem dificuldades, e eu sinto isso, eu sinto a dificuldade de cada um. E aí eu vou lá e, na maioria, o que vocês sentem mais dificuldade? É isso? Então essa semana a gente vai treinar isso. Vocês estão com dificuldade no gancho? Vamos treinar gancho. Com dificuldade nisso? Vamos nisso. Eu não sigo uma planilha fixa que eu sou obrigado a fazer aquilo, sabe? Eu, pelo menos, está dando muito certo porque o pessoal que vê de fora fala, nossa, realmente a evolução está sendo muito maior
do que se, por exemplo, agora eu vou começar com saque, depois eu sou obrigado aí com a devolução, depois eu sou obrigado com backhand, depois cartilha, né? Isso. Quando inventam esse negócio, tem que seguir uma cartilha, gente, aí não dá certo. Para mim, né, na minha opinião, talvez eu nem devesse falar isso para não entrar em polêmicas. Cancelamento. Mas nas escolas, por exemplo, um sistema acadêmico que não evolui, que continua o mesmo de anos e anos e anos, e a gente vê, eu tenho meu filho na escola seguindo a mesma coisa que eu fiz quando era pequeno e não evolui em nada, sendo que o mundo mudou completamente, né? E a gente fala, cadê a inovação? Cadê as coisas novas, né? E o beach tênis, os esportes de areia. Acho que qualquer esporte, né? Qualquer esporte, né? A gente tem. É que eu digo o beach tênis por ser um esporte que está no começo ainda, né? Tem muita gente que cria a verdade absoluta, e um esporte tão recém-nascido desse, a gente não pode criar a verdade absoluta. As regras ainda não estão totalmente formatadas, tem muita coisa que vai acontecer. Acabaram de mudar. Acabaram porque recentemente mudar, subir rede para 1,80, era 1,70 até ontem, para dar mais jogo. Então ele está sendo muito estudado ainda. Você vai procurar literatura, tem 2, 3, 4, 10 artigos postados, e ainda muito, porque o tênis, não sei o quê, e aí encaixa o beach tênis. Então a gente ainda é muito refém de muita literatura. Mas eu acho que legal, porque assim, quando a gente pensa em empresa, né, em tocar uma operação, aí, como o Cauê aqui é um diretor de operações do Posto 11, eu brinco que cada aluno é uma empresa. Se você gerir mal essas empresas que você tem dentro da quadra, você vai à falência também, né? E aí a arena também acaba indo mal. E puxando nesse assunto, falando de professores, como que o Posto 011 seleciona os professores? Como é que é feito como é que vocês conhecem a equipe, treinamento? Como é que vocês trabalham com essa galera de vocês? Legal. Nós estamos criando uma metodologia até mais aprofundada, porque hoje é uma dificuldade muito grande pelo esse amadorismo, né, que o esporte de areia, de maneira geral, ainda está enfrentando, né? Então, até no beach tênis é até melhor, porque tem o CBT, tem o curso da Marcela, tem outros cursos que eu acho que você sabe melhor do que eu, mas no futebol não existe nenhum curso, entendeu? Então, assim, ou eles aprendem através dos nossos gerentes que são mais experientes e passam ali uma metodologia e tudo, ou de fato eles não conseguem se capacitar, isso que é pior, entendeu? Sim. No vôlei já é um pouco diferente, no vôlei tem até outros cursos, mas assim, o nosso sonho realmente é criar uma escola de professores dentro do Posto 011. Então você pega ali uma pessoa que acabou de se formar em educação física, pega pelo braço e fala assim, vem cá, você quer aprender o esporte? Eu vou te ensinar, você já tem o conhecimento da educação física, que é muito legal, mas agora eu vou te ensinar a ser um professor da modalidade. Que legal. E aí aprofundar. Assim, já estamos falando disso há um tempo, ainda está engatinhando esse projeto, mas vai sair do papel. Eu acho que vai ajudar muito a gente a sair desse amadorismo que eu acho que realmente... E aí eu não digo só pelo posto, tá? Acho que o mercado é amador, né? O mercado é amador nesse caso, infelizmente. Os esportes são amadores ainda, né? Porque a partir do momento que um atleta profissional 40 do mundo não pode viver desse esporte... Exato. 40. Nós estamos falando de um 40, assim, muito bom jogador. Tem que dar aula, tem que dar clínica, tem que dar curso, tem que, sei lá, daqui a pouco vai ter palestra, daqui a pouco vai começar a ter esse tipo de procura. Porque o atleta hoje, sei lá, o Baran vive do beach tênis? Não. Ele vira e mexe, ele tá dando clínica, né? Entre torneio e outro, ele dá uma vive do beach tênis, não, desculpa, né? Vive só como atleta. Só de atleta. Ele não consegue. Os patrocínios não vêm. Então, assim, ainda estão engateando, né? Um é esporte de brincadeira do Rio de Janeiro, que agora tá ficando uma coisa mais séria, que é o futevôlei. O vôlei de praia, acho que o mais profissional de todos, mas talvez seja o que tem menos pessoas buscando a competição. Eu ia trazer nesse assunto agora. É louco isso, né? Porque se você parar pra pensar, o vôlei é o esporte brasileiro dentre os de areia que existe. É olímpico. É olímpico, que teve campeão, que teve medalhista e tal, e quem procura mais pro lazer. Você tem alguma coisa para falar sobre isso ou é simplesmente uma coincidência? Essa resposta é de R$1 milhão, porque é engraçado, o vôlei realmente ele é mais antigo, bem mais conhecido, é o que a gente falou agora, a gente jogava no colégio, todo mundo jogou na escola. Mas assim, o que eu vejo é quando tem Olimpíadas, ele dá um up, assim, ele sabe? Sobe, ele né? dá busca mais a procura pelo esporte, mas ele nunca chega perto das outras modalidades, assim. Apesar de que as nossas aulas, elas são bem cheias de vôlei, bem cheias mesmo. A gente tem uma grade reduzida desse esporte, mas a gente coloca 10 alunos para dentro numa aula de vôlei, e geralmente é 10 de 10, 9 de 10. Realmente é um esporte diferente do beach tênis e do futevôlei.
Engraçado. É muito louco, realmente. Porque também a gente vê lá na... Eu tenho uma certa teoria sobre isso. Vozes da sua cabeça igual a minha? Então, mano. Bora, vozes da cabeça são as melhores. Dani, como é que nós estamos de tempo só pra eu me... Ah, então estamos tranquilos, Lê, manda. É rapidinho. Na minha cabeça, o vôlei, né, como a gente enxergava, sempre foi jogado 2 contra 2, assim como é o beach tênis e o futebol. Só que na hora que vai treinar, a gente coloca 10 para dentro da quadra, 5 para cada lado. Aí vira um vôlei de quadra na areia, né? E daí eu sempre na minha cabeça, quando a gente começou no Pra Areia, né, o atual Pô 011 lá, já iniciou com a Carla, fazer um abraço, Carlinha. Carla já foi minha professora quando eu estava no colégio. Inclusive, deixar um recado para a Carla que a gente quer trazer a Mari aqui. Mari é filha da Carla, fazendo um parênteses na história do Alê. Hoje é profissional de beach tênis, jogadoraça. Que legal. Jogadoraça. Tá muito bem colocado no Vernaglia. Lá vou eu errar as pronúncias, mas eu sou horrível na pronúncia. E aí, logo já na estreia, tinha 5 para cada lado, até 6, acho. Tudo bem, ela não era professora de vôlei de praia, mas não foi direcionado para um esporte específico, que era o vôlei de praia, que seria 2 contra 2 e aprender a jogar naquela quadra grande, vocês dois sozinhos. Veio da quadra, né? Pra cá. Eu até gostaria de saber, lá em São Paulo, como é feito? Também é como se fosse um vôlei de quadra na areia, ou eles fazem 2 contra 2 específico para o esporte de vôlei de areia? O treino ele é com 10 pessoas, mas geralmente o professor ele faz essa divisão. Fica 4 na quadra, 6 fora, Sim. E aí vai tipo revezando. Tem que ter uma dinâmica boa pra galera não ficar, sabe, dormir na aula. Sim. Aí a gente entra pro lado do negócio também, sabe? Porque se a gente não pensar também no negócio ter uma rentabilidade ali, aí é difícil, entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio de tipo... Porque o ideal para nós era colocar 30 pessoas na quadra, mas 30 não tem como. Sim. Então, assim, a gente chegou num limite que é 10, porque, assim, senão, no final das contas, nós somos um negócio, não somos uma ONG. Então, a gente tem que fazer de tudo para o negócio dar dinheiro. Exato. Então, acho que não é o ideal, talvez 10, mas, assim, é o que a gente encontrou que tem esse equilíbrio de o cara vai aprender, o cliente vai aprender, ao mesmo tempo que também a gente vai conseguir fazer com que o negócio pare de pé, entendeu? Sim. Até, não sei se você sabe, mas no beach tennis a gente coloca 6. Tem muita gente que é contra. Mas a gente achou que até muitas pessoas preferiram 6, porque elas querem estar, tipo, faltou uma, em vez de ficar 3, não fica pelo menos... Isso. O grande problema na hora do beach é o número ímpar. O menos então assim, como qualquer empresa tem que achar o equilíbrio entre o que o cliente aceita e o que de fato fecha no nosso negócio, entendeu? Sim. Mas eu vejo os treinos e assim, funciona legal com 10 pessoas, porque o Frank, que é o professor aqui da nossa... Cara incrível, inclusive, esse cara. Eu falei, se todo mundo fosse como o Frank, professor, tava tudo certo, né? Mas, cara, gente boa, assim, e o trabalho é super legal, porque tem 5 duplas, um na frente do outro, um levanta, outro corta, ele defende, levanta, outro corta, ele defende fora da rede mesmo, depois vai pra rede, vai fazendo um rodízio rápido, então dá pra perceber que a dinâmica funciona. E isso que você falou é legal, do vôlei de quadra. Quando eu vejo locação, ninguém loca para jogar 2 contra 2. Não existe vôlei de praia de locação. Existe 6 contra 6, porque é uma turma que quer ir brincar, porque, de novo, é um esporte que a gente acha que sabe jogar, que consegue brincar, diferente de manusear uma raquete, diferente de chutar uma bola de futebol que tem gente que vai chutar e a bola é pesada, ela é diferente. Então ele acaba virando um esporte mesmo onde é muito social. Então eu acho que é por isso que não tem tanto 2 contra 2, porque tem pouco torneio de vôlei de praia, você vê chover torneio de futebol, beach tênis, então, nem se fala, só na cidade. Tem amanhã 4 por final de semana, né? Isso que a gente fala, por que não faz torneio? Porque não tem data. Ou a gente se programa para daqui 6, 7 meses, ou não consegue fazer. Esse bem tem Bragança, não sei o que tem Atibaia, não sei o que tem Valinhos, Jundiaí, Campinas. Não, amanhã tá programada a Copa Show pela Novila, aí ontem a Jaque me amanhã, para quem tá assistindo hoje, amanhã é dia 19 de outubro, 18 de outubro de 2025. Vai que o cara tá vendo isso em 2113, porque nós vamos bombar nesse YouTube aí. Todo mundo vai querer Copa Show. Isso aí vai chegar no Vila, amanhã nem é Vila mais. Inclusive, então, a gente tá programado para amanhã a Copa Chopp, aí uma parceira nossa lá de Bragança, a Jaque Roqueira, que se formou comigo na faculdade, tudo, parceirona minha, amigona, inclusive. Trazer ela aqui também. Vamos trazer ela também. Ela me chamou ontem, vem jogar o torneio que a gente vai ter, né,
Pink, né? Dos Abelhinhas. Abelhinhas. É um torneio beneficente que eles fazem no CETA lá. E aí, putz, eu adoraria jogar, porém eu não sabia que ia ter. Ela me mandou ontem e o torneio é esse sábado. Eu falei, putz, se eu soubesse, eu teria alterado a data do meu, até porque o meu pode ser feito qualquer hora. Mas como eu não sabia, eu vou acabar não podendo participar do dela. Muita gente não vai poder participar da Copa Chopp que vai jogar lá. E vice-versa, né? Galera que vai jogar a Copa Chopp. É muita coisa ao mesmo tempo. Tem torneio que a gente, né, La Liga Minas, que muita gente daqui não vai, porque vai ter 2, 3 torneios aqui em Atibaia. E aqui o que a gente vai fazer? Tem mais de 9 arenas em Atibaia, você imagina? Mas por um lado mostra que estamos crescendo, né? Que Sim, o esporte, ele não para. Tá evoluindo. Acho que isso é importante para todo mundo, né? A gente vive de esporte, desse esporte, a gente precisa, né? que ele continue crescendo. Exatamente. Acho que é uma barreira que a gente tem que enfrentar. Mas isso é legal porque a gente traz um outro assunto, que é o assunto de concorrência. A gente que faz evento concorre com os outros eventos. Como é a concorrência entre arenas? Vocês se conversam, existe uma amizade, não existe, ninguém fala com ninguém? Como é que é isso? Não, aí em São Paulo a gente tem amizade com alguns, sim. É claro que não troca segredos, né? Mas isso aí também não precisa. Mas todo mundo se conhece, praticamente todo mundo sabe quem é quem ali. É um mercado próximo nesse sentido, sabe? Isso é bom. Eu acho que falta também criar, por exemplo, uma feira que agregue todo mundo, que fale sobre produtos da marca, sobre serviços, igual já existe muita feira de academia, de musculação, sabe? Sim. Que daí vai produtos de aparelho, vão também marcas de suplemento. Acho que no Beat Sports falta isso, né? Acho que seria algo que agregaria para todo mundo. Mas acho que com o passar do tempo isso deve acontecer também. Acho que é um caminho natural dos negócios. Mas vocês têm mas é super amistoso entre as arenas em São Paulo. Assim, não tem eu diria que sim. Muita guerrilha. Porque aqui a gente tem bastante. Aqui a gente tem bastante. Vira rixa entre todas. Vira bandeira, sabe? Virou, tipo, aqui essa é a bandeira do... Não vou citar nomes, vamos lá. Podemos citar também, todo mundo sabe. Bandeira do Vila, bandeira nós estamos mentindo para quem se não citar nome. Cada um defende a sua bandeira como se fosse inimigo, sabe? E queima o outro daí, né? Então, e aí que em vez de juntar, que nem a gente está tentando fazer, a gente fez, inclusive... É a primeira vez que a cidade tem Inter Arenas, né? Que Posto de Vila. Inovação, acho que eu nunca vi isso, nem em Jundiaí, Campinas, foi... Na região, assim, foi a primeira vez. A gente tentou, tá dando certo, o pessoal tá aderindo. Começando, né? Lógico, né? Aos poucos, toda a novidade é que o pessoal fica com medo, né? O que eles estão fazendo isso? Tá vendo? Um vai comprar outro. Como assim? Esses inimigos tão amigos agora? Esses malucos aí do nada se juntaram. E Lex Luthor com o Superman, de repente, que tem coisa. Então, mas pelo menos a gente deu um passo, né? À frente dos outros que... Eu acho completamente ridículo isso. É uma coisa que parece que trouxeram de outro esporte, porque no tênis sempre foi assim. Tênis entre academias era rixa assim. Tipo, por que você treina aquela porcaria? Vem treinar aqui com a gente, porque a gente é muito melhor. Mas por quê? Porque isso aqui. Mas eu também. Aí defende com unhas e dentes. Nenhum porquê faz sentido. Quando vai ver, é tudo a mesma coisa. Né? Então, mas porque meu professor marca você? Mas, pô, tá bom, que uma coisa vai mudar com a outra, gente? Né? A arena não define só pelo professor que tá, né? Não é... Tem muita coisa que envolve. E outra, a gente tá numa cidade pequena. Né? Ainda se for São Paulo, você acabou de falar, não tem. Se tivesse, faria muito mais sentido. Mas sabe por quê? São Paulo, cada um vive a sua vida. Exato. Tem um pouco disso. Eu sou de São Paulo. Eles não se preocupam tanto com a vida dos outros. Né? A minha esposa, às vezes, eu converso com ela e falo, a única saudade que eu tenho de São Paulo é que cada um vivia a sua vida. Você não vai no mercado e encontra a mesma pessoa que você encontra na farmácia, que você encontra no restaurante. Que a história todo mundo se conhece, né? E é verdade. É verdade. Mas quando a gente trouxe essas primeiras parcerias, Cauê, acho que é até legal, né? Por exemplo, o Vila de Praia com o Posto 011. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é o seguinte, amanhã tem um evento no Vila. Então, hoje o Vila não tem quadra para jogar à noite porque eles estão arrumando. A gente tem um clube unificado, vem jogar com a gente no Posto. Você pode usar as duas arenas. Amanhã vai ter um torneio no Posto, a gente vai ter que fechar para arrumar a quadra, vai jogar no Vila de Praia. O que a gente quer? Que você tenha uma quadra para jogar. Sim. Que a gente ganhe todo mundo junto. Esse intercâmbio, né, entre jogadores, precisando jogar sempre com a mesma pessoa. Não que tem... é aquela coisa maçante. Toda vez que você vai lá, são as mesmas pessoas que você tá jogando. Pô, mas por que? Eu não posso jogar lá. Por quê? Porque não é minha arena. Não é isso, gente. Não é sobre isso. O esporte é para agregar, não é para dividir, né? E, infelizmente, aqui não é o que a gente está presenciando. Né? Falar em agregar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Supercopa do Pozo 011, que eu acho muito legal.
Onde surgiu essa ideia? Como é que ela funciona? Eu que não sou aluno posso ir jogar? Eu tenho que matricular? Como é que é? A Supercopa é tipo aquele interclasses que existia no colégio, sabe? Tipo do Fred Desimpedidos. Então, na verdade, como a gente tem crer. algumas arenas lá em São Paulo, algumas unidades, né? Então, o pessoal falava, sempre quero jogar, marca um campeonato. E aí surgiu daí a ideia, então hoje tem a Supercopa 011, a gente faz de todas as modalidades, né? E aí junta duplas de uma unidade com outra e rola até um troféu que, tipo, a unidade que mais tiver vencedores leva esse troféu, assim, né? Então, ficou uma disputa saudável, né? Os professores, eles também têm um papel super importante em engajar os alunos, incentivar eles a jogarem. A gente vê que muito aluno tem receio, tem medo, o professor é fundamental de fazer com que não vai lá, tira esse medo, você está treinando. E aí quando o professor vai lá ainda e fica incentivando, acho que aí junta ainda mais aquela comunidade, o negócio fica muito legal. E aí é isso, hoje a gente está sempre com bastante inscrição, com já vários patrocínios que nos ajudam também, virou um negócio que hoje virou uma marca do posto, né? E além da Supercopa, tem acho que o Samba dos Alunos que você não ouviu falar. Vi, Samba dos Alunos, mas conta mais dele. O Samba dos Alunos também que eu não sou do samba, eu vou te confessar, mas eu ouvi falar assim. O rock dos alunos. É o rock dos alunos. Mas foi totalmente sem querer, juntou alunos de verdade, um professor na época, um pegou um cavaco, um banjo e virou um samba. Primeiro foi um samba de 10 pessoas, depois foi um samba de 50 e hoje as festas que a gente faz é de 500 pessoas. Vai começar a desfilar no carnaval quando? Imagina, alegoria posto 011. Mas é muito legal, e aí mais uma vez traz esse senso de comunidade, porque o pessoal tá jogando, você vai no samba, aí se encontra no samba, encontra o professor. Então, acho que isso, para unir o pessoal, os frequentadores, é muito importante, né? Muito legal. Agora, a gente tem que achar uma maneira de unir também os agregadores, né? Que é Total Pass, Gym Pass, porque eles ainda não são exatamente parte do negócio. Então, até alguns professores tentam lutar contra, mas eu falei, gente, isso é uma realidade hoje do mundo. A gente tem que trazer eles para dentro de alguma forma, fazer com que eles se sintam melhor aqui e a gente consiga trazer eles para perto. Então, isso também é outro desafio, porque está crescendo muito, né? Essa é a realidade, né? Não sei como é que tá lá no de praia também, mas hoje o faturamento da rede, 30% é mais ou menos 30% de agregadores. E isso há 2 anos atrás não representava 5%, entendeu? Então, mostra que eles estão evoluindo bastante. E é uma porta de entrada, né? Uhum. Porque você usa esse agregador enquanto iniciante, não é isso? O professor achou que você tem que subir, aí você tem que virar aluno, né? Aí tem que virar aluno. Eu fingindo que não sei. Não, mas eu acho que assim, isso que você falou é verdade. A gente adora ter um benefício, mas a gente acha ruim o benefício quando eu tô do outro lado, né? Porque de alguma forma eu perco aqui, mas quando eu tô ganhando eu não acho ruim. Então eu acho que é super isso, abrir a cabeça, né? Hoje as minhas aulas iniciantes todas sempre cheias, graças a Deus, e assim, 99% são agregadores. Tem uma galera, gente boa, mas não gosta, que vem feliz, que vem por um benefício, que vem, eu queria fazer sua aula, tava cheia. Eu falei, não, mas tem outro professor ali, eu quis fazer a aula do outro professor, tava cheia. E eles vêm. Eu até a gente tava trocando uma ideia hoje, ó, lá veio dando ideia. Que o dia que tiver uma arena que aceite agregador, que tiver lá dentro uma academia, o negócio, a galera, o pessoal vai morar lá dentro. Pra gastar o tal daquele check-in do dia. Já faz tudo, né? Vira um centro de treinamento. Claro que você vai ter que aumentar o plano que você vai poder pôr, né? Vamos sair do Silver, vamos pro Gold Plus Blaster. Vai pro Platinum, sei lá. Sei lá qual que tem. Mas, eu tentei negociar com eles lá, mas infelizmente eu acho que por eles terem crescido muito, eles não têm muito papo, sabe? Não tem papo. É isso e acabou. Falei, gente, a gente é uma academia com 4 quadras, 2 professores e essa realidade que vocês estão impondo, porque eles impõem, não entrava no nosso plano, né? E aí eu tentei chegar com... Não, é isso e acabou. Falei, então, gente, desculpe, mas se não tem negócio... Vocês não aceitam lá? Não aceito. Aqui na cidade é só o POS 011. Eu tentei. Eu gostaria, porque muitos alunos meus pedem. Mas eu falei, infelizmente, eles não chegaram a um acordo e não tem papo. Tentei conversar, tentei falar numa boa. É isso e acabou. Mas não, a gente não pode fazer desse jeito. Não, é desse jeito. Então eu falei, mas é igual trabalhar pro iFood, como eu trabalhei na pandemia. Você vira escravo deles. Eu falei, você me desculpe, mas escravo eu não vou ser nunca, né? Então, ou a gente chega num acordo e trabalha junto, ou não trabalha junto. Foi a minha decisão. Hoje
por a gente ter uma rede e ter um faturamento interessante, maior, né? Então hoje a gente tem um key account que nos atende, então a nossa comunicação com eles é muito melhor, mas Sim. eu já ouvi comentários como o seu de que, assim, primeiro que às vezes você não conseguia nem falar com uma pessoa responsável, e aí fica difícil de você tentar argumentar, né? Sim. No nosso caso eu não posso reclamar porque a gente tem uma proporção um pouco maior e nos facilita em relação a isso. Sim. Então sempre que a gente vai abrir uma nova unidade, por exemplo, a gente recebe um estudo de qual que é o plano que aceita na região, para a gente também acertar em cheio o plano que a gente então vai... pode ser que seja diferente entre... legal. Não, os planos são diferentes de todas as unidades. É. Tem unidade que aceita só o Platinum, o Gold, o TP3, o TP4, enfim. Então, esse estudo é importante até para você atingir o público da região, entendeu? Então, eles nos ajudam bastante com isso também. Não adianta você trazer um benefício que não tem a ver com o que a cidade tem, né? E aqui é engraçado, a palavra não é engraçado, vou usar engraçado porque o nome é engraçado, que até, sei lá, 3, 4 meses, o Gympass era, o Well Hub agora, era dominante. Você via a faixa ali, o Gympass era 5 dígitos, o TP era 3. Hoje já está equiparando, então assim, o TotalPass está chegando forte realmente aqui para nós também, até sempre a gente conversa um pouco sobre isso. Para quem não sabe, eu sou gerente do Posto 011 aqui de Atibaia, né? Vamos falar, né? A gente falou que não ia falar, mas vamos falar. Eu tô doido para falar, vamos falar. Que é uma oportunidade super legal, inclusive, que eu tô tendo para gerenciar a Arena. Hoje eu vejo que tudo que o Ale falava não era mentira. Não que eu duvidasse dele, mas realmente... Mas parecia meio... Não, porque tem uma galera que acha que é uma coisa muito simples. Você não tem nada pra fazer aqui. Então, mas aí entra no que ele falou. Qualquer um pensa que pode ter uma arena. Qualquer um acha que pode ser coordenador. Né? O pessoal fala, você tem uma recepcionista com um computador, banheiro limpo e areia. Tá. E a luz quando queima? E a areia quando tá azul? Não sei o que, enfim, é coisa... O aluno quando vem reclamar, e quando alguém se machuca. Exato. Não, e você sabe que eu fiz muito cliente oculto com algumas arenas, principalmente nas arenas que queriam virar franquia do Posto 011, né? E aí eu pegava, mandava mensagem, tipo, quero marcar uma aula experimental. Aí assim, mandava para 10. 5 me respondiam no mesmo dia, 5 no dia seguinte. Já começava assim, aí você quer marcar uma aula e os caras demoram para oferecer o que eles estão vendendo. Daí você marcava a aula experimental assim, quais as possibilidades? Tem 3, 4 da tarde, 6 horas de sexta-feira. Aí você fala assim, mas eu não posso esses horários. Mas é o único horário que o professor pode. Abre uma grade extensa para o aluno conseguir ter uma chance de fazer a aula experimental, entendeu? Sim. Então, é muita dificuldade ali, já no começo, para o cara conhecer a arena, para o cliente frequentar a arena. E aí, assim, eu tenho até um caso interessante que eu fiz o teste lá, né, realmente para sentir, fiz a aula, aí na hora de sair, assim, eu saí, a menina olhou para mim, falou, tchau. Aí não, e os preços, né? Eu ainda falei, e os preços, a tabela? Ela, depois eu te mando. Aí eu falei, mas espera aí, eu tô querendo comprar. Não, depois eu te mando pelo WhatsApp. Então, assim, você vê que o cara construiu um negócio, colocou uma pessoa, mas a pessoa não tá fazendo os processos darem certo ali, entendeu? E é isso que faz o negócio funcionar. Até o posto tem um diferencial muito grande. Hoje, se você entrar no nosso site, clica lá em aula experimental. O aluno consegue agendar aula experimental em 30 segundos, literalmente 30 segundos. Qualquer unidade. Qualquer unidade. Ele coloca lá o nome, os dados, escolhe o professor e ele consegue agendar. E também a gente está colocando inteligência artificial, que hoje é o caminho, né? Inteligência artificial facilita. Então, hoje o cara manda mensagem pelo WhatsApp. Tá concordando com a gente. Dani, você precisa aparecer na câmera algum dia, Dani, para o pessoal saber quem é você. É tipo o Lombardi, o Dani, da gente, sabe? Ninguém nunca viu. É verdade, hoje o Dani tá paisando que ele tá indo pra João Pessoa, é isso? Tá ruim, hein? Boa, tá vou aproveitar lá. Mas é isso, então a inteligência artificial hoje, você manda mensagem pelo WhatsApp, ela vai conversando com você, pega seus dados e marca aula experimental também em questão de minutos. Então assim, para você trazer o público para perto hoje é muito mais fácil, né? Então acho que esse é um diferencial nosso e cada vez mais a gente quer sair desse amadorismo que o mercado está hoje em dia, como eu falei para vocês. Né? Exato. E a aula experimental no posto, ela é paga, ela é gratuita, eu posso fazer a modalidade que eu quiser uma vez, 2, 3, como é que funciona isso? Boa, não, é gratuita, toda modalidade você pode fazer, né, as 3 modalidades, aí depois disso, aí tem que comprar o plano. Aí tem que baixar um dinheirinho. Não, entendi. Eu posso fazer uma de cada, então. Uma de cada. Experimento uma de vôlei, uma de futevôlei, uma de beach, gostei do beach e do vôlei, faço as 2 matrículas. E tem gente que faz 2, 3 esportes, sabia?
Sabia. Pior que eu sabia. E só pra gente finalizar esse assunto de Gympass e Total Pass e o Well Hub, que tem uma coisa que eu tenho conversado muito lá. O pessoal fala, mas daqui a um mês você vai falar que eu tenho que subir de categoria, que eu tenho que fazer matrícula, mas eu pago o Gympass. Eu falei, mas olha que legal. O seu Gympass vai valer pro day user. Então, assim, não é que você vai perder o benefício de usá-lo dentro da nossa arena. Você vai continuar podendo usando, você vem, faz a aula e depois fica para jogar. Né? Você gasta um check-in para as duas coisas, porque isso também a galera confunde. A galera acha que faz um check-in para aula e pode ficar para jogar depois. Olha então, gente. Não é bem assim. Lá na academia, você pode treinar a sua musculação e no mesmo check-in fazer aula de natação? É a mesma coisa daqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então a gente vai tentando explicar, mostrando que o benefício não acaba. O que acaba é uma barreira de evolução que você vai ter. Né? E assim, todo mundo aqui é sensato de não falar, Ale, pode ir pra C que tá na hora, e não sabe pegar na raquete ainda. Obviamente ninguém vai fazer isso. Mas essa evolução existe e a pessoa tem o benefício. Então a gente, obviamente, treinado aí por toda a galera do Poço 011 que ajuda a gente a mostrar que o benefício não deixa de existir. Né? Você só realmente, essa aula do beach tênis você não pode mais. Porém, você é iniciante em vôlei. Vai treinar vôlei. É isso. Essa ainda pode. Né? Daí, estamos no nosso limite, né? 1 hora certinho, então eu controlei bem aqui. Cauê, vou deixar um espacinho final para você deixar o recado que você quiser. Agradecer demais a tua presença aqui. Eu acho que para um podcast que nasceu ontem, a gente teve aí os 2 primeiros entrevistados, um ex-atleta 86 do mundo, hoje sócio do Posto 011 aqui com a gente. Próximo é o Dani. E no primeiro, né, que é o piloto, que fomos nós dois, que não somos ninguém, mas o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, né? Deixar esse espaço aberto, para você deixar o recado que você quiser, vende teu peixe mais um pouquinho aí, vamos que vamos. Não, queria agradecer de coração aí pelo convite, de verdade mesmo, foi um prazer conversar com vocês, espero até voltar em breve pra gente falar do que evoluiu, do que não evoluiu, sim, né, do Beat Sports. Eu acho que realmente esse é o caminho. E quero fazer um merchan também, né? Então, bora, é isso. Se alguém tiver uma arena que queira talvez transformar em franquia do Poço 011 em qualquer estado de São Paulo, pode me chamar. Nós hoje em dia só estamos no estado de São Paulo, né? Como eu falei, 21 unidades, mais 3 em implantação. Queremos sair do estado de São Paulo, mas estamos abertos também se for em São Paulo. Qualquer pessoa só que queira... Só tem que mudar o número, né? O DDD vai ter que mudar. Posto 0, sei lá o quê. Se é que ainda tem algum sobrando. Não, é 011, né? Vamos é isso. Então, se alguém tiver interesse, depois eu passo minhas redes sociais aí. A gente deixa na nossa descrição do vídeo também, tudo certinho. Entre em contato pelo Instagram, como é que é mais fácil te achar? Ou pelo meu Instagram, ou pelo do próprio Poço 011, tem lá, seja um franqueado, e aí ele vai conseguir acessar os contatos lá. Por mais arenas organizadas, né, Ale? A gente sabe que o seu trabalho lá no de praia também é super sério, é uma arena muito bem estruturada, com metodologia, onde a gente preza pelas coisas assim, como é o Poço 011. Isso engrandece muito a nossa cidade. Obrigado por ter saído lá de São Paulo, ter pego um transitinho na sexta-feira, talvez um pouquinho na volta ainda. Depois, segunda-feira, eu vou levar alguma coisa. Não, Fernando Dias quase não tem acidente. Nada, é tranquilo. Passando uma por ali, não acontece nada nunca. Né? Mas muito obrigado mesmo. Pegou já? Sexta-feira. Mas sexta-feira é pior a vinda do que a volta. É a galera vindo pro interior. Vou acreditar em você. Você vai se dar bem. E avisa quando chegar em casa. Obrigado por estar com a gente e até a próxima vez. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi o Westcast. Até o próximo, galera. Tamo junto. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima.